Glória a Deus. Nós separamos então, amados, para falarmos com vocês hoje de uma temática importante. Entenda, eu tenho trazido aqui temas bem baseados nos relatos, dos nossos atendimentos nesses dias de quarentena. De acordo com o que eu estou vendo a necessidade dos irmãos, na minha oração, no meu devocional, ali no meu momento de intimidade com o Senhor, eu peço, Senhor, me dá aqui um direcionamento daquilo que nós temos que levar, propor ao coração do povo de Deus. E é baseado nisso que nós temos trazido essas temáticas. Algumas delas nós até temos trazido mais de uma vez. E alguém um dia perguntou, pastor, o senhor esqueceu que o senhor falou um pouco parecido sobre isso? Eu falei, de forma nenhuma esqueci. Mas quando você ouve, e ouve de novo, e outra vez, e uma vez mais, uma hora dessa, o entendimento vai entrar. Irmãos, quando a revelação de Deus, quando o Espírito Santo de Deus nos revela a sua palavra, acredite, nada permanece como antes. Sempre há uma transformação, uma mudança, porque é isso que ele faz. Ele faz dentro de nós um convencimento que ninguém mais é capaz. E hoje a temática que nós separamos para falar tem como tema sexo, dinheiro, drogas e essa tal felicidade. Para alguns pode ser até uma temática estranha a pessoa passar e dizer, o que o pastor vai falar hoje? Sexo, dinheiro, drogas e essa tal felicidade. Essa é a nossa temática de hoje e, como sempre, os nossos obreiros estarão atentos, irão compartilhar aí nessa live, O pessoal que vai assistir a gravação não vai ver, mas o pessoal que está aqui ao vivo vai estar acompanhando os versos que vão ser lidos. E nós vamos começar hoje por Salmos, o primeiro salmo de Davi, Salmo 1, em nome de Jesus. E também capítulo 1, Salmo 1, a partir do primeiro verso. Salmo 1, a partir do primeiro verso. Em nome do Senhor Jesus. Creio que os irmãos já separaram aí, já estão lendo, em nome do Senhor. Vamos lá aqui ao que diz a Escritura Sagrada. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que não anda. Não anda significa não segue o direcionamento proposto. Preste atenção. Bem-aventurado. Essa palavra significa feliz. Se para você é uma palavra estranha, bem-aventurado, ela significa feliz. Então, feliz a pessoa que não anda, não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. É importante que você note que do verso 1 até o 3º versículo que nós lemos aqui agora, ele começa falando a respeito de felicidade e termina com prosperidade. Começa com felicidade, termina com prosperidade, falando a respeito da pessoa que não atende ao que os ímpios aconselham, mas, ao invés disso, a pessoa ela segue o que a palavra de Deus ela ensina. Então, essa pessoa ela terá felicidade e prosperidade. É isso que diz a Escritura Sagrada. Então, quando eu proponho essa temática, falando sobre sexo, dinheiro, drogas, o que eu estou dizendo com isso?
que esses três são praticamente pilares do que as pessoas entendem, pelo menos uma grande parte das pessoas entendem como metas para alcançar a felicidade. Para mim, é estranhíssimo, incrível, por que as pessoas são tão ligadas a isso, né? Essa busca desenfreada, essa busca sem direcionamento correto, sem direcionamento correto, elas vão tentar achar felicidade, mas a maioria delas tomam como parâmetros a serem seguidos a busca por sexo, a busca por dinheiro e muitos também a busca da felicidade através das drogas. E eu gostaria então de elencar com vocês nessa noite alguns pontos que eu acredito servirão para elucidar o nosso entendimento a esse respeito. A primeira coisa que eu queria falar com você, primeiro tópico que eu separei é paixão e sexo sendo confundidos com amor. Lembre que o primeiro que eu coloquei lá foi sexo. Sexo, dinheiro e drogas. Isso é que as pessoas tentam vivenciar para encontrar a felicidade. Mas aqui eu estou dizendo que muita gente confunde paixão e sexo com amor. A paixão e o sexo são confundidos com amor. Eu gostaria então de adentrar um pouco mais sobre isso para tentar fazer com que você entenda com mais propriedade, com mais profundidade a diferença entre eles e para que você mesmo possa fazer escolhas mais direcionadas à palavra de Deus, à vontade de Deus e, consequentemente, mais abençoadas. Primeiro, quando eu falo sobre paixão, entenda, paixão é sentimento forte, arrebatador, baseado no desejo e na atração física. Porém, como uma chama de uma fogueira, ela tende a esfriar. Seu principal alicerce é o imediatismo do querer. Guarde isso em nome de Jesus. O imediatismo do querer. E ela também pode se transformar em ódio. Em algum momento de um relacionamento conturbado, a paixão pode até se transformar em ódio. Você deve conhecer muita gente que já vivenciou isso sem ao menos se dar conta. Enquanto estavam juntos no relacionamento, era meu amor, eu te amo, minha vida, paixão. Mas bastou o relacionamento acabar. Eu me refiro quando ele acaba de maneira truculenta, né? Pesarosa, difícil. Você observa que aquelas pessoas que diziam e juravam amor eterno, muitas vezes começam a se agredir, começam a se atacar. Porque aquela paixão, aquele fogo ardente, esfriou. E como ele tinha por base, por alicerce, né, esse imediatismo do querer, como não tem mais, então a pessoa passa a desgostar e alguns até a odiar. Você já deve ter ouvido falar sobre uma coisa chamada crime passional. Essa expressão crime passional, ela indica crime de paixão, movido por paixão. Alguns até pensam que movido por amor. Nunca, jamais. O amor jamais, jamais causa dano. O amor jamais causa dano. A raiva causa dano. A ira causa dano. O ressentimento, o ódio, a paixão causam dano. O amor jamais. Então entenda, esse sentimento forte e arrebatador, que principalmente nos de pouca idade,
nos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos. A paixão é o sentimento mais vivenciado. Por que razão? Porque se baseia na atração. Ninguém, eu estou falando dos jovens, ninguém vai negar que a maioria dessas pessoas, elas se aproximam uma das outras baseado no desejo. Não é na alma do outro. Olha, fulano é uma pessoa tão, de uma alma tão maravilhosa. É uma pessoa... Não, é no corpo mesmo, é no desejo que está o enfoque desse momento. Então a paixão é isso. O que é o amor? Claro que eu não tenho como esgotar o assunto, eu estou passando bem por cima, pelo menos para fazer uma alusão e você consiga ter o mínimo de conhecimento sobre isso. O amor, o que é? Primeiro eu preciso dizer para você que, biblicamente, o amor não é um só. Biblicamente são vários. Até mesmo porque o Novo Testamento, quando fala de amor, ele fala separadamente de acordo com a cultura greco-romana. A língua grega, ela tem palavras que expressam tipos de amores diferentes. E por essa razão eu preciso dizer para você que existem vários tipos de amor. Por exemplo, o amor entre parentes. O amor que um irmão sente por uma irmã, que um filho sente por uma mãe ou por um pai, não é o mesmo que ele vai sentir por uma namorada. Não é. É diferente. Tá? O amor entre amigos é diferente. O amor entre amantes é diferente. Mas o principal deles, aquele que é a essência de Deus, que nós chamamos de amor perfeito ou ágape, esse é poderoso e calmo. Ele se baseia na fidelidade e no bem-estar do outro. Olha que coisa forte. Ele tende a crescer ao longo do tempo. O seu principal alicerce é a felicidade da pessoa amada. E ele nunca muda e nunca morre. Enquanto a paixão, ela tende a morrer, porque ela se baseia no desejo, no imediatismo do desejo. O amor verdadeiro não. Ele é calmo, ele é tranquilo e ele é imortal. Ele é imortal. As pessoas que partem, que nós amamos, o amor não parte com elas. Eu digo no sentido de finalizar, no sentido de findar, de morrer. O amor continua vivo e eficaz. E é isso que nós precisamos entender para sabermos diferenciar um do outro. E agora falando um pouquinho, bem rapidamente, sobre sexo. Fique tranquilo, não precisa nem tirar as crianças aí não, porque é uma coisa bem superficial no sentido de termos. Eu não vou usar termos mais pesados, pode ficar tranquilo. Mas muitos confundem o sexo com o amor. E por que fazem isso? Preste bem atenção. Porque muitos homens fazem de conta que amam para conseguir sexo. Quantos rapazes, quantos homens conseguem convencer suas namoradas que eles a amam? E se elas o amam, ela tem que provar. E qual é a prova que eles pedem? Então você vai entender bem isso. E muitas mulheres fazem de conta que gostam de sexo para tentar conseguir amor. Eu preciso que fique claro algumas coisas. Eu não estou dizendo que todos os homens são cafajestes. Eu não estou dizendo que todos os homens são iguais, mesmo algumas mulheres apregoando isso. E nunca faça isso, porque quando você diz todos os homens são iguais, dá-se a impressão que você tem essa experiência. Você já experimentou todos e então chegou à conclusão que todos são iguais. Pelo amor de Deus, para com isso. Tá? As pessoas são diferentes umas das outras. Mesmo gêmeos têm especificidades próprias na sua personalidade, que diferenciam um do outro, mesmo havendo muita coisa
em comum. Em nome de Jesus. E também não estou dizendo que as mulheres não gostam de sexo. Ao contrário disso. Mas eu estou dizendo que há uma parcela, e não é pequena, de mulheres que, mesmo não estando naquele momento, naquele exato momento, propícia a um relacionamento íntimo, ela aceita na intenção de receber amor. E ambos erram feio. Eles dizem, vamos fazer amor? E eu preciso te perguntar, eles fazem amor apenas porque estão praticando um ato sexual? Para mim, é só sexo. Entenda bem o seguinte, queridos. Os profissionais do sexo, o que é que você diria para mim? Profissionais do sexo, masculino ou feminino, os profissionais do sexo, eles fazem amor com os seus clientes? Eles amam os seus clientes? Eu preciso que você entenda que o amor não se compra. O sexo pode ter preço, pode ser negociado. O amor, jamais. Por isso você precisa entender que há uma diferença bíblica profunda e importantíssima em relação a essa diferença entre amor, paixão e sexo. Eles não são a mesma coisa. Não são sinônimos. Eles não são sinônimos e, às vezes, não necessariamente ocorrem ao mesmo tempo. Um outro ponto aqui que eu preciso falar com você é a respeito do dinheiro e do sucesso. Porque eles são muitas vezes confundidos com prosperidade. Você quer ver só uma coisa interessantíssima? Hoje em dia, qualquer pregador, qualquer pastor que for visto falando e pregando sobre prosperidade, quase 100% das pessoas escutam dinheiro. Porque foi atrelado o entendimento de que quando se fala de prosperidade, está se falando especificamente sobre dinheiro. E eu preciso que você entenda que não. Quando a Bíblia fala de prosperidade, ela não está falando apenas de dinheiro, ela não está falando apenas de sucesso. Existem coisas a mais que são desprezadas e nós precisamos trazê-las à tona aqui nessa noite. Eu vou pedir então para que você abra a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, há uma revelação muito interessante aqui sobre o dinheiro. Capítulo 6 de Timóteo, verso 10, diz, porque o amor ao dinheiro, entenda, não é somente o dinheiro em si, mas diz aqui, o amor ao dinheiro é a raiz de todas a espécie de males. É a raiz de todos os males. A raiz não é o fim, não é o ápice, não é o final, mas ele é sempre a raiz. E quem diz isso é a palavra de Deus. Quando alguém consegue desvincular o seu coração, os seus sentimentos, o seu amor do dinheiro, quando a pessoa se torna desprendida, é o termo que nós costumeiramente usamos, quando é alguém desprendido do dinheiro, essa pessoa ela tem muito menos risco de se envolver nesses males que a palavra de Deus cita. Então diz, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, olhe bem, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo, ou a si mesmos, com muitas
dores. Ou seja, a pessoa, ela se envolve em problemas, ela se mete em dores que atravessam a sua alma e chegam a se desviar da fé, porque amam ao dinheiro. Meu irmão, eu tenho ensinado aqui na nossa igreja que o dinheiro é apenas uma ferramenta para um propósito. Se você puder, eu te convidaria a anotar isso em um bloco ou até na Bíblia. O dinheiro é apenas e tão somente uma ferramenta para um propósito. Ele não deveria ser o propósito em si. Ele não deveria ser o fim em si, mas apenas uma ferramenta para encontrar, ou para alcançar, ou para atingir um fim, um propósito. Meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu queria que você meditasse na palavra de Deus e me respondesse com o coração totalmente aberto. Você diria para mim, se eu te perguntasse, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus, ele era rico ou pobre? Jesus Cristo, quando veio à terra, em carne, em osso, carne e osso, o ser humano, ele era rico ou ele era pobre? Essa é uma dúvida que vez ou outra me chega, as pessoas me trazem. E eu queria te perguntar uma coisa a mais. Quem é pobre? Quem é pobre tem mais possibilidade, probabilidade de passar necessidade? Sim ou não? Quem é pobre é mais propício a passar necessidade? Sim ou não? E uma pergunta seguinte que é necessária é: uma pessoa pobre, ela tem condições de alimentar uma multidão? Eu não estou ali falando de alimento espiritual, estou falando de alimento comum, natural. Se o Senhor Jesus é capaz de alimentar a multidão e ainda sobrar, eu não tenho como classificá-lo como pobre. Além disso, ele mesmo chegou a dizer: os pobres vocês sempre têm convosco, a mim não. Ele claramente faz uma diferença entre ele e os pobres. O que ele quis dizer com isso? O que ele demonstrou com isso? Que a nossa noção de riqueza e pobreza é que está errada. É que está defeituosa. No mínimo, incompleta. No mínimo, incompleta. Porque ele não tinha bens materiais, ele chegou a dizer: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas isso não pode ser interpretado ao pé da letra. Ele está dizendo: eu não vim aqui com propósito de construir palácio, eu não vim aqui com propósito de angariar riquezas, eu vim aqui com propósito de morrer pelo homem. É a minha missão, é o meu chamado. Mas não esqueça que ele é Rei dos Reis, não esqueça que ele é Senhor dos Senhores, não esqueça que ele é dono do ouro e da prata. Mas ele veio corrigir uma noção equivocada. Porque em algum momento da nossa história, nós atrelamos a riqueza material, estou falando, dinheiro, à felicidade. E isso, de uma certa forma, também findou por corromper um princípio maravilhoso da Bíblia, que é o princípio da prosperidade. Eu quero ampliar um pouquinho, porque eu falei a respeito, do dinheiro, mas tem um outro versículo que é importante citar. Aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus 6, 24, a Bíblia diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
essa divindade aqui citada por Jesus, falso Deus, chamado Mamon, era exatamente o Deus das riquezas, da avareza, do dinheiro. Ele era símbolo das pessoas, né, que viam na riqueza material, nos bens materiais, o seu alvo principal, a sua meta de vida. Ter mais e mais e mais e mais. E se você perguntava por que você quer ter tanto? E a pessoa então diria, porque eu preciso ter. Né? Ter sem propósito, apenas para ter. E quanto mais tem, mais quer. E foi isso que Jesus disse, olha, esse desejo, essa visão, essa interpretação de mundo, essa leitura que você faz de mundo, de ter e ter e ter, ela se tornou para você um Deus, um Senhor, um dono. E você não tem como servir a dois senhores. Não tem como agradar os dois ao mesmo tempo. Por que ele coloca Deus em sentido oposto, antagônico a Mamon? Exatamente porque não é princípio do reino de Deus que eu tenha por ter. Tudo que eu tenho precisa ter propósito. Porque tudo no reino de Deus tem propósito. Nada foi criado à toa. Nada foi criado como um apêndice que pode ser tirado e descartado. Nada. Absolutamente nada. Então Jesus faz uma separação dizendo, Deus não é assim. O Senhor Deus não é dessa forma. Não é para isso que Ele criou o homem. Não é dessa maneira que Ele instruiu o ter por ter, sempre ter mais e mais, sem propósito. E quando eu falo propósito, eu preciso deixar bem claro. Porque ter já é um propósito, querer ter já é um propósito. Mas quando eu estou falando disso, a expressão que eu estou usando propósito, toda vez que eu falar isso, entenda como propósito de abençoar também a outros. Também a outros. Porque qualquer bênção que serve só para você, acredite, não é bênção, é avareza. É avareza. Isso é armadilha para manter o seu coração prisioneiro, para manter a sua vida prisioneira. Não estou afirmando de maneira nenhuma que você não tenha bens pessoais. É evidente que tem coisas que são do seu uso pessoal, ou por necessidade, ou por lazer, não importa, é seu pessoal. Mas de um modo geral, nós não podemos ter a nossa meta de vida voltada apenas para o nosso prazer e bem-estar, esquecendo de ajudar o outro que não tem. Isso quebra o princípio do cristianismo em relação à partilha. Não estou falando de forma nenhuma de comunismo, mas eu estou falando de comunhão. É isso que a palavra de Deus diz em nome de Jesus. E uma coisa muito próxima em relação à riqueza, bem próximo, quase atrelada, é a questão do sucesso, né? E quando nós falamos de sucesso, há um texto, esse é um pouquinho mais comprido, me permita, mas há um texto muito interessante que para mim também é revelador. É o que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do verso 16 até o verso de número 21. Acompanhe isso aí, porque é tremendo e importantíssimo. Lucas, capítulo 12, do versículo 16 até o 21, diz: E propôs-lhe uma parábola. Parábola já expliquei aqui em outras oportunidades, né? É uma história, uma narrativa para expressar uma verdade profunda com termos mais simples. É você contar uma história que exemplifica uma verdade profunda de uma forma que a pessoa consiga aprender, mesmo que ela seja uma pessoa simples, mas ela vai entender. E Jesus propôs uma parábola dizendo: a herdade ou o terreno, né, ou os bens de um homem rico, né, tinha produzido com abundância. Olha isso, ele já era rico, mas os seus bens começaram a produzir. Muito próximo do que hoje alguns dizem, né, quando o seu dinheiro começa a trabalhar por você. Os bens começaram a produzir e produziram em abundância. Né? E ele
arrazoava entre si, ou seja, ele começou a pensar consigo próprio, começou a conversar consigo próprio, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Olha isso. Eu já tenho tanta coisa que não tem mais onde guardar. Não tem mais, acabou. Todos os espaços que eu tinha para guardar os bens que eu estou recolhendo já estão lotados. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, quer dizer, todas as coisas que acabaram de chegar, novidades, quando a Bíblia fala sobre esse termo mesmo, novidade, está falando de planta nova, né, as coisas novas, a colheita nova, o que acabou de chegar, todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. E alguém diria: ô pastor, qual o problema nisso? O cara trabalhou, o cara, né, foi honesto, ele trabalhou, ele fez o que pôde para crescer, e agora que ele está rico, agora que as coisas deram certo para ele, qual o problema dele desfrutar? Irmãos, Deus não é contra que você se divirta. Deus não é contra que você desfrute. A questão aqui é que ninguém mais estava incluído. Era um camarada que só pensava em si. Só tinha olhos para a sua própria necessidade. E é aí que estava o erro. A avareza conseguiu consumir aquele homem de dentro para fora. Ele já estava pensando nos anos seguintes. Ele já estava pensando no futuro. Vou fazer mais nada, meu filho. Agora eu vou só divertir. Agora eu vou só, né, curtir a vida. Mas e os outros? Será que ele não tinha ninguém na família que estava precisando de uma ajuda? Será que ele não tinha nenhum amigo que ele pudesse melhorar a vida? Irmãos, tem pessoas que nunca entenderam isso. Nunca entenderam. Que quanto mais ela abençoar outros, mais ela abre espaço. Sabe esse espaço que ele está falando de derrubar os celeiros? De ampliar os seus prédios? Esse espaço é construído por Deus naturalmente, quando você consegue melhorar a vida de outros ao seu redor, você compartilhando daquilo que Deus faz com você. Diz aqui o texto: mas Deus lhe disse, olha isso, Deus está falando, Deus, isso chamou a atenção de Deus. Essa atitude dele move até o próprio Deus, e Deus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Quer dizer, ele lutou tanto, trabalhou tanto, juntou tanto, mas ia morrer naquela noite. E tudo que ele fez, para quem vai ficar? Provavelmente, eu estou apenas conjecturando, já que não há maiores detalhes, mas provavelmente não tinha filho. Provavelmente não tinha já predeterminado um testamento em caso de morte, para onde iam seus bens. Ele nem sequer cogitava a possibilidade de que pudesse morrer tão cedo. Ele estava planejando para muitos anos, está aqui bem claramente, para muitos anos. Assim é aquele, diz a Bíblia aqui, que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então o problema não é juntar tesouros. O problema é não é rico com Deus. Ou seja, não tem essa valiosidade, essa preciosidade, esse tesouro que é a vivência com Deus. Então fica muito claro aqui para mim que o sucesso, era um cara de sucesso, o sucesso na ótica de Deus de nada vale se a pessoa não tem aliança com Deus. De uma maneira bem simples. Por quê? Porque o homem, o ser humano, é um ser trino. Ele é espírito, tem uma alma e vive em um corpo. E essas três, que são uma só, ou se formam em uma só, se juntam em uma só,
elas precisam ser igualmente cuidadas e alimentadas. E ele não ligava com a parte espiritual. Estava nem aí para a aliança com Deus, com as coisas de Deus. Ele só pensava nos bens que fariam, né, com que o seu corpo estivesse sempre sendo bem tratado, com a alegria produzida por sua riqueza e seu sucesso, mas não cuidou do espiritual. E é isso que a palavra de Deus está falando. Então, irmãos, hoje eu vou tentar encerrar um pouquinho mais cedo, mas para que você entenda bem, a prosperidade é quando você encontra satisfação na sua vida e no seu desígnio. Ela pode vir acompanhada de bênçãos financeiras, nenhum problema quanto a isso, mas ela não depende delas. A felicidade, não depende da questão financeira para estar em você. Eu quero repetir, tá? A prosperidade é quando você encontra satisfação na sua vida e no seu desígnio, no que você nasceu para ser. Você encontra felicidade, mesmo com lutas. Você encontra felicidade, mesmo com dores. Você encontra felicidade, mesmo com decepções. Você encontra dificuldade, mesmo com situações financeiras adversas. A felicidade e a prosperidade não estão atreladas a essas bênçãos financeiras. Elas sempre vêm, mas não depende, a prosperidade não depende só dela. Porque a prosperidade, na ótica de Deus, está falando desse equilíbrio, né? Dessa vivência mais equilibrada em nome de Jesus. E é por essa razão que muitas pessoas vão buscar nas drogas uma fuga da sua realidade. A realidade é tão intensa, é tão cruel, a pessoa se sente tão perdida, tão ressequida e ressecada, que ela tenta, de alguma forma, simular um prazer para tentar viver. Sabe esse prazer que nós temos de cantar um hino? O pastor Elias estava falando há pouco, a pastora Elisângela, falando desse hino. Fazia tempo que ela não ouvia, que eu cantei com a pastora Carla aqui agora há pouco. Uma coisa tão simples, que gera um prazer. Ouvir um louvor, para nós é prazeroso. A gente dá glória a Deus. Quantos hinos não nos fazem chorar de prazer, de alegria? E as pessoas, então, elas buscam meios sintéticos de produzir uma falsa alegria, um falso prazer, para mascarar um pouco a sua realidade, para que ela suporte essa vida. Estou te falando, muitas pessoas tentam suportar a própria vida. Para elas é terrível. E por que é tão terrível assim? Porque ela nunca encontrou a real felicidade. Felicidade não exige a ausência de problemas. Ela é o alcance do equilíbrio possível e almejado entre o espírito, a alma e o corpo. O equilíbrio possível. Eu não estou falando para você que não, seja crente, aceite a Jesus, frequente uma igreja evangélica e pronto, sua vida está resolvida. Se alguém te disser isso, desconfie. Porque mesmo depois que nós aceitamos Jesus, mesmo depois que nós passamos a frequentar uma igreja, nós continuamos enfrentando problemas nessa vida. A felicidade que a Bíblia fala não é ausência de problemas. Entenda, não é ausência de problemas. Jesus nunca deixou ninguém enganado. Ele disse, no mundo tereis aflições, plural. Por que aflições? Problemas. É natural. Vão acontecer. Mas quando eu consigo encontrar o equilíbrio possível, porque o que é possível para mim não significa dizer que é possível para você. Mas você vai encontrar o seu próprio equilíbrio possível entre o espírito, a alma e o corpo. E quando você encontra esse equilíbrio, então você descobre felicidade em nome de Jesus. Amém? Então, você compreende então?
Então, o que as pessoas estão buscando no sexo, elas encontrariam no amor. O que as pessoas estão procurando nas drogas, elas encontrariam em Deus. O que as pessoas procuram na riqueza, elas encontram na prosperidade, segundo o que o Senhor falou. O que elas procuram na riqueza, a riqueza é insuficiente. Eu quero te lembrar de uma coisa importante. Se riqueza, se sucesso fossem sinônimos de felicidade, nenhum rico ou famoso cometeria suicídio. Mas dá-se o contrário, você é sabedor que muitos ricos e famosos não suportam a própria vida e findam dando cabo delas, cabalmente provando que dinheiro e que sucesso não trazem felicidade. Não estou dizendo que pobreza traz. Eu não estou dizendo que a afirmação de uma coisa nega a outra e vice-versa. Eu não estou dizendo que pobreza eleva alguém diante de Deus. Não estou falando isso. Mas estou dizendo que riqueza, a material, ela não é sinônimo de felicidade. Mas quando eu encontro esse equilíbrio entre o espiritual, entre o sentimental e o físico, então eu passo a desfrutar da felicidade. Minha felicidade que não é igual à sua, que não é igual à do outro, em nome de Jesus. Então, aprendendo isso, replique isso, ensine isso para outros. Diga, olha, paixão não é a mesma coisa de amor, não. Paixão acaba e pode se transformar em ódio. Amor jamais. Amor jamais. Então, se você... eu amei fulano, mas hoje odeio. Era paixão, meu filho. Era paixão. Amor nunca acaba. É tão forte, como eu disse no início, que as pessoas que vêm a falecer, passam-se anos e nós continuamos amando aquela pessoa como se ela tivesse ainda hoje ao nosso lado. Amor verdadeiro levamos conosco, em nome de Jesus. Então a escolha é sua. Se você prefere se enganar e seguir o conselho dos ímpios, porque os ímpios são que pregam, dizendo, sexo é o mesmo que amor. São os ímpios que pregam, dizendo, dinheiro é a meta da vida. São os ímpios que ensinam, dizendo, drogas trazem felicidade. Não é o que a Bíblia diz. Eu te falei o que a palavra de Deus ensina. Agora, a escolha é sua. Em nome. Tá bom, então? Que Deus possa abençoar você, sua casa, sua família. Eu findo aqui fazendo mais um pedido. Irmão, se essa mensagem de alguma forma te abençoou, e se você quiser incentivar o meu ministério, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube. Tá? Clica lá, se inscreve, ativa o sininho da notificação para você ficar sempre sabendo quando eu enviar uma mensagem nova. Espalhe essa mensagem para muitas mais pessoas que poderiam ouvir e corrigir o curso da sua vida. Eu não estou aqui para substituir pastor nenhum. Eu não creio, não acredito, não prego de forma nenhuma que a pessoa deva sair do seu ministério, da sua igreja, porque gostou da pregação de outro pastor. Eu sou totalmente contrário a isso. Fique na sua igreja. Seu pastor, a sua pastora é que te dá cobertura espiritual. Mas se a mensagem que Deus me usou para pregar, de alguma forma te abençoou, você pode também me abençoar, não pagando, mas incentivando, me ajudando a levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas, em nome de Jesus. Tá bom, então? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fica todos na bênção, na paz, em nome de Jesus.